Esta é a história mais chocante que você vai ouvir sobre escravidão no Brasil. Uma história de segredos, traição e justiça divina. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Compartilhe este vídeo. Fazenda Santa Cruz, interior de Minas Gerais, ano de 1856. O coronel Augusto Mendes era conhecido em toda a região como um homem impiedoso. Suas terras se estendiam por léguas e seus escravizados viviam sob terror constante. Entre todos os escravizados da fazenda, uma jovem de apenas 19 anos, chamada Benedita, se destacava. Ela tinha olhos castanhos profundos e um sorriso que teimava em aparecer mesmo nas piores situações. Era filha de africanos. Benedita trabalhava na casa grande como mucama. Cuidava das roupas, servia à mesa e atendia a Sinhá Mariana, esposa do coronel. A Sinhá era uma mulher fria, amarga, que nunca conseguira dar herdeiros ao marido. O coronel Augusto tinha 45 anos, cabelos grisalhos e um olhar cruel. Ele havia herdado a fazenda do pai e multiplicado a fortuna através do café. Possuía mais de 200 escravizados e governava com mão de ferro. Uma noite de junho mudaria tudo. O coronel voltava embriagado de uma festa na cidade vizinha. Assim, a Mariana havia viajado para visitar parentes no Rio de Janeiro. A casa grande estava silenciosa. Benedita terminava de arrumar a sala quando ouviu os passos pesados do coronel. Ela tentou sair discretamente, mas ele a chamou. "Você, venha aqui!" A voz dele estava pastosa, perigosa. Benedita tremeu. O que aconteceu naquela noite foi um dos crimes mais comuns e silenciados da escravidão. O coronel forçou Benedita. Ela tentou resistir, implorou, mas não havia escape. Era propriedade dele, segundo as leis da época. Nos dias seguintes, Benedita mergulhou em profunda tristeza. Conversava apenas com sua mãe, tia Rosa, que trabalhava na cozinha. Rosa havia passado pelas mesmas violências décadas antes. Era a cruel realidade delas. 6 semanas depois, Benedita começou a sentir enjoos matinais. Tia Rosa percebeu imediatamente. "Minha filha, você está esperando criança", disse com lágrimas nos olhos. Benedita entrou em desespero. Sabia o que isso significava. O coronel havia voltado à sua rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Para ele, Benedita era apenas mais uma das muitas mulheres escravizadas que ele havia violentado ao longo dos anos. Ele nem se lembrava direito. Benedita tentou esconder a gravidez o máximo possível. Usava roupas mais folgadas, trabalhava curvada para disfarçar a barriga. Mas em uma fazenda onde todos viviam amontoados, segredos não duravam muito. Foi o feitor Capitão Severino quem notou primeiro. Ele era um homem negro livre, contratado pelo coronel para vigiar e punir os escravizados. Severino era cruel, às vezes mais que o próprio patrão. "Coronel, a mucama Benedita está prenha", informou Severino certa manhã. O coronel estava tomando café na varanda. Ele pausou, olhou para o feitor com irritação. "E daí? Descubra quem é o pai e dê uma surra nele." Severino começou a investigar. Interrogou outros escravizados, ameaçou, torturou até alguns, mas ninguém sabia de nada. Benedita não tinha namorado, não era vista com nenhum homem. O mistério irritava o feitor. Na verdade, alguns dos escravizados mais velhos desconfiavam da verdade. Tinham visto o coronel olhar para Benedita de certa forma. Conheciam os hábitos dele, mas ninguém ousaria dizer isso em voz alta. Assim, a Mariana voltou da viagem e logo soube da gravidez de Benedita. Sua reação foi de fúria. Não por compaixão, mas por inveja. Ela não podia ter filhos, e ali estava uma escrava gerando vida com facilidade. "Essa vagabunda engravidou para não trabalhar", gritou a Sinhá. "Quero que ela trabalhe em dobro. Vai para a lavoura já, e depois do nascimento, essa criança vai ser vendida." O coronel apenas acenou com a cabeça. Benedita, com 4 meses de gestação, foi mandada para o eito. O trabalho no cafezal era brutal. Sol escaldante, horas intermináveis curvada colhendo grãos, sem água suficiente, sem descanso. Para uma grávida era tortura. Tia Rosa tentava ajudar a filha como podia.
Guardava pedaços de comida, preparava chás de ervas para fortalecer. Mas não havia muito que pudesse fazer. Ela mesma estava vigiada, pois tentara interceder por Benedita. Os meses passaram lentamente. Benedita crescia, mas também definhava. Estava magra demais, pálida, exausta. Outros escravizados tentavam ajudar secretamente, carregando parte do peso dela, mas Severino estava sempre vigiando. Um dia, Benedita desmaiou no cafezal. Estava no 7º mês de gravidez. Severino foi chamado e, em vez de ajudar, começou a gritar com ela. "Levanta, vagabunda! Tá fingindo fraqueza!" Ele a chutou. Outros escravizados carregaram Benedita de volta à senzala. Tia Rosa correu para cuidar dela. A jovem tinha febre, estava delirando. Meu filho, murmurava. Rosa sabia que a situação estava crítica. Na manhã seguinte, o coronel foi informado de que Benedita não conseguia se levantar. Ele ficou furioso. Montou em seu cavalo e foi até a senzala. "Essa escrava está me custando dinheiro", esbravejou. Ao ver Benedita deitada, tremendo de febre, algo nele se inflamou. Não era compaixão, mas raiva por ter sua propriedade danificada. Ele pegou o chicote que sempre carregava. "Vou ensinar a não fingir doença." E então aconteceu a cena mais brutal desta história. O coronel Augusto começou a chicotear Benedita ali mesmo, na senzala. Ela estava grávida de 8 meses. Os outros escravizados gritaram, imploraram, mas ele não parou. Tia Rosa se jogou sobre a filha, tentando protegê-la com o próprio corpo. Levou várias chicotadas. Severino teve que segurar outros escravizados que tentavam intervir. Foi uma cena de horror absoluto. 10 chicotadas. Benedita perdeu a consciência na quinta. Seu corpo frágil não suportava. A barriga de 8 meses recebia os impactos. Tia Rosa berrava. "Vai matar ela e a criança, pelo amor de Deus!" O coronel finalmente parou, ofegante. Olhou ao redor e viu o terror nos rostos de todos. Por um breve momento, algo pareceu passar por seus olhos. Dúvida, remorso, mas desapareceu rápido. "Voltem ao trabalho", ordenou. Benedita foi levada para um canto da senzala. Tia Rosa e outras mulheres cuidaram dela. Lavaram os ferimentos, aplicaram ervas, rezaram. A jovem entrava e saía da consciência, murmurando palavras desconexas. 3 dias depois, o trabalho de parto começou. Mas era cedo demais e Benedita estava fraca demais. O corpo dela não tinha forças. Tia Rosa fazia o possível, mas não era parteira treinada. Durante toda a noite, Benedita lutou. Os gritos dela ecoavam pela senzala. O coronel, na casa grande, ouvia ao longe, mas não se importava. Assim a Mariana rezava para que a escrava morresse no parto. Ao amanhecer, um choro de bebê rasgou o ar. Contra todas as probabilidades, a criança havia nascido. Era um menino, pequeno, muito pequeno, mas vivo. Benedita estava inconsciente, mas respirava. Tia Rosa pegou o neto nos braços e chorou. Chorou pela alegria de vê-lo vivo e pelo terror de saber o futuro que o esperava. Mais um escravizado para os domínios do coronel Augusto Mendes. Mas então algo extraordinário aconteceu. Quando tia Rosa limpou o rosto do bebê, ela percebeu algo. A criança tinha traços muito específicos. Os olhos, o formato do nariz, o tom exato da pele misturada. Rosa conhecia aqueles traços. Eram os mesmos do coronel quando jovem. Ela havia trabalhado na fazenda desde que Augusto era criança. Aquele bebê era a cópia exata do patrão em miniatura. A verdade a atingiu como raio. "Meu Deus!" sussurrou Rosa. Ele chicoteou o próprio filho. A revelação era ao mesmo tempo terrível e poderosa. Aquela criança era herdeiro legítimo de sangue, embora escravo por lei. A ironia era cruel. Rosa teve que pensar rápido. Se a semelhança fosse notada muito cedo, tanto ela quanto Benedita e o bebê poderiam ser mortos. O coronel não toleraria a evidência viva de seu crime. Tinha que proteger o segredo. Ela envolveu o bebê em panos mais escuros, manteve-o afastado da luz direta. Disse aos outros que a criança era fraca, prematura,
que não devia ser exposta. A maioria entendeu e colaborou com o silêncio. Benedita levou semanas para se recuperar. Os ferimentos do chicote infeccionaram. Ela teve febre, delírios. Quase morreu 3 vezes. Mas era jovem e tinha um motivo para viver agora. Seu filho, que chamou de Miguel. O coronel jamais foi ver a criança. Para ele, era apenas mais um cria nascido na senzala. Mais uma propriedade que eventualmente trabalharia em suas terras. Ele nem perguntava se havia sobrevivido. Miguel cresceu forte, surpreendentemente. Aos 6 meses já era robusto, ativo, curioso. E a semelhança com o coronel ficava cada vez mais óbvia. Era impossível não notar para quem prestava atenção. Tia Rosa continuava tentando proteger o segredo, mas outros escravizados começavam a sussurrar. Olha a testa do menino, igualzinha. Esses olhos já vi em outro lugar. As comparações eram inevitáveis. Quando Miguel tinha 1 ano, aconteceu algo inesperado. Assim a Mariana passou perto da senzala e viu a criança brincando. Ela parou, olhou fixamente. Seu rosto empalideceu. Ela viu o que todos tentavam esconder. Mariana voltou para a casa grande em silêncio. Trancou-se no quarto. Aquela criança escrava tinha os traços de seu marido. A conclusão era óbvia e devastadora. Augusto havia violentado Benedita. O filho era dele. Durante dias, Mariana não disse nada. Processava essa informação, o choque, a humilhação. Ela não podia dar filhos ao marido, mas uma escrava podia. E havia dado. Um menino, um herdeiro que nunca seria reconhecido. A raiva de Mariana não era direcionada ao marido, mas a Benedita. Na mente distorcida da sinhá, a escrava havia seduzido o coronel. Era tudo culpa dela, e aquela criança era a prova viva da traição. Mariana começou a planejar. Ela queria se livrar daquela evidência, mas tinha que ser discreto. Se o coronel descobrisse que ela sabia, poderia haver consequências. Ele era violento, inclusive com ela. A sinhá chamou Severino em segredo. Quero que você venda aquela escrava Benedita e a cria dela. Separados. Mande-os para bem longe. Invente qualquer desculpa para meu marido. Severino aceitou sem questionar. Mas os planos de Mariana chegaram aos ouvidos de tia Rosa através de uma mucama que ouviu a conversa. Rosa entrou em pânico. Vender Benedita era ruim, mas separar mãe e filho de 1 ano era sentença de morte para ambos. Naquela noite, tia Rosa fez algo desesperado. Foi até a casa grande, esperou o coronel estar sozinho em seu escritório e pediu audiência. Isso era extremamente raro. Augusto ficou surpreso, mas permitiu. "O que você quer, velha?" perguntou o coronel com impaciência. Rosa respirou fundo. Sabia que poderia morrer pelo que ia fazer, mas não via outra saída. "Senhor, preciso lhe contar uma verdade. A criança Miguel, filho de Benedita, tem algo que o senhor precisa saber", começou Rosa. O coronel franziu o senho. "Que criança? O que tem ela?" Rosa tomou coragem. "Senhor, olhe para o menino. Olhe bem." "Do que você está falando, escrava?" A voz do coronel estava perigosa. Rosa sentiu as pernas fraquejarem, mas continuou. "A criança se parece muito com alguém desta casa, senhor. Com o senhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coronel ficou imóvel, processando as palavras. Sua mente trabalhava, relembrando. Aquela noite, 2 anos atrás. Benedita. Ele havia... A conta batava perfeitamente. "Você está me dizendo que..." Ele não conseguiu completar a frase. Rosa assentiu. "Sim, senhor." E a sinhá descobriu. Ela ordenou que vendessem Benedita e o menino separados. "Vai acontecer amanhã." O coronel levantou-se bruscamente. Seu rosto estava vermelho. Rosa esperava ser morta ali mesmo. Mas então ele disse algo inesperado. "Traga a criança aqui, agora. Quero ver com meus próprios olhos." Rosa correu até a senzala, pegou Miguel, que dormia tranquilo, e o levou até a casa grande. Benedita tentou impedir, desesperada, mas Rosa disse: "Confie em mim, filha. É a única chance."
Quando Rosa entrou no escritório com Miguel nos braços, o coronel acendeu todas as lamparinas. Aproximou-se, olhou para o rosto da criança dormindo e viu a si mesmo. Inegável, chocante, real. Era como olhar para um espelho do passado. Aqueles eram seus olhos, seu nariz, a linha da mandíbula que herdara do pai. Tudo estava ali, em miniatura, na face daquela criança escrava. Seu filho. O coronel cambaleou para trás. Sentou-se pesadamente. Colocou a cabeça entre as mãos. A realização era devastadora. Ele havia chicoteado uma mulher grávida dele. Quase matara seu próprio filho. Saia, disse ele com voz rouca para Rosa. Leve a criança e não diga nada a ninguém sobre esta conversa. A ninguém. Rosa obedeceu rapidamente, mas antes de sair, ouviu um som que nunca imaginara. O coronel chorando. Aquela noite, Augusto Mendes não dormiu. Ficou no escritório, bebendo, pensando. Todas as suas certezas sobre poder, propriedade e superioridade estavam abaladas. Seu filho era um escravo, um objeto de sua propriedade. Pela manhã, Severino chegou com os papéis de venda. Estava preparado para levar Benedita e Miguel, mas o coronel o deteve. Mudança de planos. Benedita e a criança ficam, e você vai tratá-los com respeito. Severino ficou confuso, mas não questionou. Assim, a Mariana, ao saber da mudança, ficou furiosa. Confrontou o marido. Por que cancelou a venda? Aquela escrava precisa ir embora. O coronel apenas disse: decidi assim. Nos dias seguintes, mudanças estranhas começaram a acontecer. Benedita foi transferida de volta para a casa grande, mas para trabalhos mais leves. Miguel recebia comida melhor. O coronel os observava de longe, em silêncio. Mariana percebia tudo. Não era estúpida. Sabia que o marido havia descoberto a verdade. Aquilo a deixava ainda mais amarga. Ele protegia a escrava e o bastardo, mas nunca dera a atenção adequada à esposa legítima. Meses passaram. Miguel crescia saudável, inteligente. O coronel começou a fazer algo inusitado. Às vezes, pedia para ver a criança. Não pegava no colo, não demonstrava afeto abertamente, mas observava. Benedita estava confusa e aterrorizada. Não entendia por que o homem que a violentara e chicoteara agora parecia ter algum interesse em seu filho. Tia Rosa explicou a verdade. Benedita ficou em choque por dias. A revelação mudou algo em Benedita. Ela passou a observar o coronel com outros olhos. Via um homem atormentado, lutando contra as próprias contradições. Mas não sentia pena. Sentia raiva fria e calculista. Quando Miguel completou 3 anos, algo inesperado aconteceu. O coronel pediu que a criança aprendesse a ler. Contratou um professor particular, oficialmente para ensinar os filhos de agregados, mas Miguel foi incluído. Isso era ilegal. Ensinar escravos a ler era proibido por lei no Império. Mas o coronel não se importava. Algo havia mudado nele. Não era redenção, mas um desejo conflituoso de dar algo ao filho que criara em condições terríveis. Miguel era brilhante, aprendia rápido, fazia perguntas inteligentes. O professor ficou impressionado. Este menino tem potencial excepcional, comentou certa vez. O coronel apenas assentiu, orgulhoso e envergonhado ao mesmo tempo. Assim, a Mariana fazia de tudo para sabotar Miguel. Dava ordens contraditórias, criava situações perigosas. Mas tia Rosa e Benedita protegiam o menino. E, surpreendentemente, o coronel também começou a interferir discretamente. Os anos passaram. Miguel cresceu consciente de sua situação peculiar. Sabia que era escravo, mas também sabia que havia algo diferente com ele. As outras crianças escravizadas notavam o tratamento especial. Aos 12 anos, Miguel era alto, forte, educado e inteligente. A semelhança com o coronel era agora impossível de ignorar. Todos na fazenda sabiam a verdade, mas ninguém falava abertamente. Era o segredo que todos guardavam. Foi nessa época que Miguel teve a primeira conversa séria com a mãe sobre sua origem. Benedita, com lágrimas nos olhos, contou tudo. A violência,
a gravidez, o chicoteamento e a terrível verdade sobre quem era seu pai. Miguel ficou em silêncio por longo tempo. Depois disse: "Mãe, eu vou nos libertar. Um dia, juro, vou tirar você e a vovó daqui. E vou fazer o coronel pagar por tudo que fez." Benedita abraçou o filho, trêmula. Os anos 1860 trouxeram mudanças para o Brasil. Os movimentos abolicionistas cresciam. Leis como a do ventre livre eram discutidas. O coronel acompanhava tudo com apreensão. Seu mundo de certezas estava desmoronando. Miguel, agora com 15 anos, lia todos os jornais que conseguia. Discutia a abolição com outros escravizados. Organizava reuniões secretas. O coronel sabia, mas não intervinha. Estava paralisado por suas próprias contradições. Assim, a Mariana adoeceu gravemente. Os médicos disseram que era do fígado, mas todos sabiam que era a amargura que a consumia. Ela passava dias na cama, delirando, amaldiçoando Benedita e Miguel. Em seu leito de morte, Mariana chamou o marido. "Aquele menino vai destruir tudo o que construímos", sussurrou. "Você criou uma cobra em nosso jardim. Ele tem sua inteligência, mas também o ódio dela." O coronel não respondeu. Sabia que ela estava certa. Miguel crescera forte, inteligente e cheio de propósito. E aquele propósito certamente incluía vingança. Como poderia ser diferente após tudo o que acontecera? Mariana morreu uma semana depois. O funeral foi grande, com metade da região presente. O coronel estava enlutado, mas mais por convenção do que por amor real. O casamento deles sempre fora arranjo político e econômico. Após a morte da sinhá, a dinâmica da fazenda mudou. O coronel, agora viúvo e envelhecendo, tornou-se mais retraído. Passava horas no escritório, bebendo, olhando pela janela para a senzala onde vivia seu filho. Miguel tinha 18 anos quando a lei do ventre livre foi aprovada em 1871. Ele não seria beneficiado, pois já havia nascido antes, mas celebrou. "É o começo do fim", disse a mãe. "A escravidão vai acabar." Naquele mesmo ano, algo extraordinário aconteceu. O coronel mandou chamar Miguel ao escritório. Era a primeira vez que teriam uma conversa a sós. Miguel entrou cauteloso, preparado para qualquer coisa. "Sente-se", disse o coronel. Sua voz estava cansada, mais velha. Miguel sentou, mantendo a postura ereta, o olhar firme. Eles se olharam, pai e filho, senhor e escravo, vítima e algoz. O silêncio era denso. "Eu sei quem você é", disse finalmente o coronel. "Sempre soube, desde que você tinha 1 ano. Você é meu filho." Miguel não demonstrou surpresa. "Sim, sei. E o senhor é o homem que violentou minha mãe e nos chicoteou." O coronel fechou os olhos. "Não espero perdão. Não mereço. Mas quero. Quero consertar o que puder. Vou libertar você, sua mãe e sua avó. Oficialmente, com papéis. Podem ir para onde quiserem." Miguel riu, mas era um riso sem alegria. "O senhor acha que isso conserta? 18 anos de escravidão, de ver minha mãe sofrer, de ser propriedade? E os outros 200 escravizados aqui? Só nós 3 merecemos liberdade? É tudo o que posso fazer", disse o coronel. "Se libertar todos, a fazenda quebra. Perderei tudo." Miguel se levantou. "Então não é sobre fazer o certo. É sobre aliviar sua consciência sem custo real." "Espere." O coronel levantou a mão. E se eu ensinar você a administrar a fazenda? Como homem livre, você poderia ficar a aprender o negócio. Quando eu morrer, você herdaria tudo, legalmente." Miguel parou. Aquilo era inesperado. Me fazer herdeiro? Um ex-escravo? O senhor acha que a sociedade aceitaria? E o que os outros fazendeiros diriam? Isso destruiria sua reputação. O coronel suspirou. "Eu sei." "Por que faria isso?" perguntou Miguel. O coronel olhou direto nos olhos do filho. "Porque você é brilhante. Porque desperdicei a vida construindo riqueza com sangue de inocentes. Porque quero que algo bom venha de mim."
Miguel pensou por longo tempo. Via a oportunidade e também a armadilha. Aceitar seria colaborar com o sistema. Recusar seria abrir mão de poder real para mudar as coisas. Preciso de tempo para decidir, disse. Naquela noite, Miguel conversou longamente com Benedita e tia Rosa. As opiniões eram divididas. Rosa achava que deviam aceitar a liberdade e fugir. Benedita queria vingança completa. Miguel queria algo maior. Se eu aceitar e aprender tudo, quando herdar a fazenda posso libertar todos, argumentou Miguel. Posso transformar este lugar de morte em algo diferente. É o caminho mais longo, mas talvez o mais efetivo. Benedita olhou para o filho com orgulho e medo. Você tem a inteligência dele e minha resiliência, mas também tem algo que nenhum de nós dois tem. A chance de fazer justiça real. Decida com sabedoria. Miguel voltou ao coronel 3 dias depois. Aceito, mas com condições. Primeiro, liberdade imediata para mim, minha mãe e minha avó com papéis. Segundo, fim dos castigos físicos na fazenda. Terceiro, educação para todas as crianças. Quarto, continuou Miguel, salários dignos para os escravizados, mesmo que simbólicos. E quinto, compromisso documentado de que liberará todos quando a abolição vier. Se aceitar tudo, trabalharei ao seu lado. O coronel ficou chocado. Aquelas condições eram revolucionárias, mas olhou para Miguel e viu determinação inabalável. Vai arruinar minha reputação entre os fazendeiros, disse. Miguel replicou. Então escolha, reputação ou redenção. Após longa pausa, o coronel estendeu a mão. Aceito, tudo. Vou começar a implementar amanhã mesmo. Você é livre, Miguel, e será meu sucessor. Eles apertaram as mãos, mas não havia calor no gesto, apenas acordo pragmático. As mudanças começaram imediatamente e causaram escândalo na região. Outros fazendeiros vinham confrontar o coronel. Você enlouqueceu? Está mimando os escravos. Vai dar ideias para os nossos. Ele respondia friamente. Cuidem de suas fazendas. Miguel foi oficialmente apresentado como administrador livre da fazenda. Sua origem não era discutida publicamente, mas todos desconfiavam. Um jovem negro, educado, comandando brancos. Era quase impensável na época. Benedita e tia Rosa se mudaram para uma pequena casa na propriedade, mas separada da senzala. Eram livres. Pela primeira vez em suas vidas, tinham papéis provando que eram pessoas, não objetos. Benedita chorou por dias. Os anos seguintes foram de transformação. Miguel aprendeu tudo sobre gestão, finanças, agricultura. Mas também começou a implementar mudanças humanas. Melhor comida, tratamento médico, fim das punições mais brutais. A produtividade da fazenda, surpreendentemente, aumentou. Escravizados tratados com mínima dignidade trabalhavam melhor. Essa era uma verdade que muitos fazendeiros se recusavam a aceitar. Preferiam a crueldade ao pragmatismo. O coronel observava tudo com sentimentos mistos. Via o filho que criara em condições horríveis agora, comandando com autoridade natural. Sentia orgulho e vergonha, esperança e remorso, tudo ao mesmo tempo. Em 1885, quando a lei dos sexagenários foi aprovada, Miguel tinha 29 anos. A abolição estava próxima, todos sentiam. O coronel estava velho, doente. Seus dias eram contados e ele sabia. Foi nesse ano que o coronel chamou um tabelião e fez seu testamento oficial. Deixava tudo para Miguel, terras, casa, todos os bens, e incluía cláusula libertando todos os escravizados da fazenda imediatamente após sua morte. Quando o documento foi registrado em cartório, causou escândalo regional. Outros fazendeiros ameaçaram boicote. Parentes distantes do coronel ameaçaram processar. Mas o documento era legal, bem feito, indiscutível. O coronel chamou Miguel uma última vez a seu leito. Estava muito fraco, respirando com dificuldade. Quero que você saiba algo, começou. Miguel se aproximou. Você se tornou homem melhor do que eu jamais fui. Não procuro seu perdão, continuou o coronel.
Não mereço, mas quero que saiba. Se pudesse voltar no tempo e mudar tudo, mudaria. Nunca teria... Sua mãe nunca teria causado tanto sofrimento. Miguel olhou para o homem morrendo. Via o pai que nunca teve, o monstro que violentou sua mãe, o senhor que os escravizou, o homem arrependido tarde demais. Não te perdoo, disse calmamente, mas vou honrar o que pediu. Vou libertar todos. Vou transformar esta fazenda. Não por você, mas por todas as pessoas que sofreram aqui. Seu legado não será a crueldade, mas a redenção que não viveu para ver. O coronel assentiu fraco e fechou os olhos. Coronel Augusto Mendes morreu naquela noite, em 1886. Tinha 75 anos. Seu funeral foi pequeno. Poucos compareceram. Os fazendeiros o haviam ostracizado nos últimos anos. Os escravizados que libertara não choraram sua morte. Conforme estipulado no testamento, todos os 147 escravizados ainda presentes na fazenda foram imediatamente libertados. Miguel reuniu todos e anunciou pessoalmente. O choro de alegria ecoou por horas. Miguel ofereceu a todos a opção de ficar trabalhando por salário digno ou partir com dinheiro suficiente para começar nova vida. Muitos ficaram, pois não tinham para onde ir. Mas agora eram trabalhadores livres, não propriedades. A Fazenda Santa Cruz tornou-se conhecida regionalmente como aquele lugar estranho, onde negros livres trabalhavam por salário ao lado de brancos pobres. Miguel administrava com firmeza e justiça. A produtividade continuava alta. Em 13 de maio de 1888, quando a abolição finalmente veio, Miguel tinha 32 anos. Ele reuniu todos na fazenda e celebraram. Benedita, agora com 51 anos, chorou como nunca. Tia Rosa, aos 73, agradeceu por viver para ver aquele dia. Com o tempo, Miguel expandiu a fazenda, usando métodos progressistas. Pagava bem, tratava todos com respeito, investia em educação. Ex-escravizados vinham de outras regiões, buscando trabalho e dignidade. Miguel nunca se casou. Dedicou a vida a construir algo diferente do que herdara. Transformou o local de sofrimento em símbolo de mudança possível. Não era perfeito, mas era profundamente diferente. Benedita viveu até os 68 anos. Passou suas últimas décadas livres, costurando, plantando seu próprio jardim, vendo netos de outros ex-escravizados crescerem livres. Morreu em paz, cercada de amor, algo impensável em sua juventude. Tia Rosa viveu até os impressionantes 89 anos. Tornou-se matriarca respeitada da comunidade. Contava histórias do passado para que ninguém esquecesse. Lembrar é honrar os que não sobreviveram, dizia sempre. A história de Miguel se espalhou. Alguns o admiravam, outros o desprezavam, chamando-o de traidor por trabalhar com o sistema. Ele não ligava para opiniões. Sabia que mudança real vinha de ação persistente, não de pureza ideológica. Décadas depois, quando Miguel já era idoso, um jovem historiador o procurou querendo documentar sua história. Miguel hesitou, mas concordou. Conte tudo, disse. O horror e a redenção. As pessoas precisam saber. Durante semanas, Miguel narrou sua vida. A violência sofrida pela mãe, o nascimento em circunstâncias brutais, o chicoteamento que quase o matou antes de nascer, a descoberta da paternidade, a escolha impossível que fez. O que mais marcou você em tudo isso? Perguntou o historiador. Miguel pensou longamente. A prova de que pessoas são capazes de mudança, mesmo que tarde, e que justiça nem sempre é vingança. Às vezes é construir algo melhor. Você perdoou o coronel? Foi a pergunta inevitável. Miguel balançou a cabeça. Não. Perdão exigiria que ele tivesse buscado redenção antes de precisar dela. Mas aceitei que ele era humano, capaz de bem e mal. E você acha que ele te amou? Miguel riu amargo. Amor? Não. Ele sentiu remorso, culpa, talvez orgulho distorcido. Mas amor exige respeito desde o início. Ele me violou antes de eu nascer. Não há amor nisso.
O historiador publicou a história em 1920. Causou controvérsia imediata. Alguns acusavam-no de difamar mortos. Outros diziam que histórias assim precisavam ser contadas. Miguel não ligou para nenhum lado. A verdade era maior que opiniões. Miguel morreu em 1923, aos 67 anos. Deixou a fazenda para ser administrada coletivamente pelos trabalhadores. Foi enterrado ao lado da mãe e da avó, no cemitério que ele mesmo havia criado na propriedade. Sua lápide trazia a inscrição simples: Miguel Benedito dos Santos. Nascido escravo, viveu livre, morreu humano. Abaixo, uma frase que ele sempre repetia: a liberdade não nos foi dada, foi conquistada. A história de Miguel e Benedita nos ensina lições dolorosas, mas necessárias. Mostra como a escravidão destruía a humanidade de todos envolvidos. Como violência gera ciclos que atravessam gerações. Como redenção é possível, mas jamais apaga o horror. Nos ensina que vítimas podem transcender seu sofrimento sem perdoar agressores. Que justiça verdadeira é transformação, não apenas punição. Que a escolha de construir algo melhor não significa esquecer o que foi destruído. Hoje, mais de um século depois, a Fazenda Santa Cruz não existe mais. Foi dividida em pequenas propriedades, mas a história permanece viva em registros, testemunhos, memória coletiva de descendentes. Há quem diga que Miguel cometeu erro ao aceitar trabalhar com o coronel, que deveria ter fugido, lutado diferente. Mas julgar escolhas de escravizados com moralidade de pessoas livres é desonesto e cruel. Miguel fez o que achou melhor com as opções impossíveis que tinha. Não foi herói perfeito nem santo. Foi humano, complexo, fazendo o melhor possível em circunstâncias desumanas. O legado real desta história não é sobre indivíduos específicos, mas sobre sistema que permitia tais horrores. Sistema onde homens possuíam outros humanos. Onde estupro era legal se vítima fosse propriedade. Onde criança podia ser chicoteada no ventre. Este sistema existiu no Brasil por mais de 300 anos. Deixou cicatrizes que ainda sangramos. Desigualdades que ainda vivemos. Racismos que ainda matam. Não é história distante, é presente vivo. Por isso contamos história de Miguel, Benedita, Tia Rosa e até do coronel. Para lembrar, para não esquecer, para entender como chegamos aqui e para onde não devemos voltar nunca mais. Se esta história te impactou, compartilhe, inscreva-se no canal. E principalmente, nunca esqueça que liberdade é direito fundamental que jamais deveria ter sido negado. Até a próxima história.